Estamos de volta com o programa G-Treino, a sua empresa. E vamos conversar agora com a doutora Deise. Ela é psicóloga, ela ajuda aqui as pessoas que estão dentro da Opus Auxilium. E me fala uma coisa, Deise, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. Como psicóloga, o que fez você tomar a iniciativa de vir aqui à Opus Auxilium? Primeiro que assim, eu tenho mais de 30 anos de formação em psicologia, 18 anos ou mais, quase 20, na dependência química, né, usuário abusivo, e a gente percebeu que eles necessitavam de um espaço protegido, né, e em muitos dos casos, na dependência, para tratar a dependência teria que ser um espaço protegido, e o que me chamou a atenção aqui foi o espaço que é oferecido, um espaço amplo, adequado para o tratamento. Exato. E, de certa forma, dentro da dificuldade de encontrar o local certo, deve ter tido, né, vocês devem ter tido um bom trabalho para encontrar o local certo. Exatamente. Tem que ser um local assim, em que ele possa desenvolver a atividade dele, que ele tenha o espaço externo e espaço interno dele trabalhado, né? Ele possa ocupar esse espaço externo e trabalhar as demandas internas dele que o levou à dependência química. E quais são os fatores que levam as pessoas né? Os fatores é assim, quando a gente fala de dependência, a gente hoje está falando de dependência química e está muito, né, o uso abusivo e que leva à dependência de substâncias psicoativas. Mas existem outras coisas, né? As pessoas, para se complementarem, né, como a gente diz, dentro do contorno psíquico dele, quando ele não tem uma boa formação, existem buracos. Então tem pessoas que vão fechar esses buracos ou complementar esses buracos psíquicos com algum tipo de atividade, com alguma coisa que vai lhe trazer prazer. Né? Tem gente que se volta para o trabalho, tem gente que se volta para lazer, para compras, e isso a gente vê em vários setores. E o dependente químico é aquele que se complementa com a droga, com as substâncias, que naquele momento lhe dão prazer. E me fala uma coisa, hoje em dia, qual que é a droga que está dando mais problema assim, nas pessoas? Então, quando a gente fala em uso, né, o mais comum é a gente ver cocaína, é o mais usado. A maconha em primeiro lugar, depois a cocaína e depois o crack, que é inalável, né? A cocaína é inalável. E o que faz o crack? Por que essa doença hoje do crack? Ela é muito rápida para atingir o sistema nervoso central. Quando a cocaína demora 3 minutos, o crack demora 3 segundos. Para chegar no sistema nervoso central e causar dependência. O primeiro uso já é para dependência. Entendi. Mesmo também porque o crack vicia, acho que na primeira ou segunda... Exatamente. É isso que eu estou dizendo, né? A cocaína demora 3 minutos para chegar no sistema nervoso. O crack não, são 3 segundos. E ele fumou a primeira pedra, ele já é um dependente. Já é um dependente. Já é um dependente da droga, infelizmente. Infelizmente, hoje em dia, mesmo também porque as pessoas tendem a ter um problema emocional, né? Hoje em dia, as pessoas com problemas emocionais, né, estão crescendo a cada dia também. Hoje em dia Então, aí você não acha que esse problema emocional que vem crescendo a cada dia, o estresse, a depressão, essas coisas todas, não pode desencadear ou a pessoa até apelar a um uso de droga devido a esses problemas emocionais? Ou não? Eu acho que assim, o maior facilitador para isso não é só família, só problemas, mas uma gama de todas as emoções juntas, em que não são trabalhadas e que precisa ser direcionada para alguma coisa. Então, a grande maioria vê um facilitador, porque a droga hoje você encontra em qualquer esquina. Em qualquer esquina. Em qualquer lugar te oferecem. Qualquer se você vai num baile, num evento, né, sério, você vai encontrar, né, e
um evento social até, né? É muito isso. comum, isso é normal. Hoje em dia está muito disseminado. Muito fácil, né? Muito fácil. E qual a importância da atenção da família para o tratamento do paciente? Então, aqui a gente trabalha no sistema de afastamento. As pessoas às vezes não entendem, mas por que afastar, num primeiro momento, o dependente da família? Então, assim, não é por maldade, claro. É uma necessidade, porque ele estava lá junto com a família, ele estava misturado com essa família. E a família, como codependente, não conseguia ver, porque ela está no emocional junto com o dependente. Então ela não consegue desvincular e perceber a necessidade que ele está precisando de tratamento. Às vezes até a família prorroga isso. Né? Por um momento ela prorroga porque ela acha que ela vai dar conta daquela demanda, ela acha que ela é responsável por aquela demanda, ela é a responsável, ela é a culpada, quando não existe culpados. O que a gente precisa é de um trabalho. Né? Então, existe esse afastamento da família, que é a internação, e muita gente fala, não, mas é necessário nesse momento para que ele possa se olhar, ele possa se ver internamente, né? E isso é feito aqui, a gente faz os atendimentos e aos poucos vai ajudando ele a perceber essa necessidade e quem é essa família, trabalhar o emocional, porque geralmente, sempre, né, ele está muito esgarçado, né, não existe mais o vínculo afetivo, né, e quando ele se afasta, ele consegue perceber que existe afetividade, que existe a necessidade, e a família para o outro. É nesse momento que ela... e a família começa a visualizar ele de forma diferente. E começa a trabalhar a codependência dela e vendo realmente a necessidade. Você falou, né, do uso de drogas, eu associei a um filme bem interessante, não sei se a senhora viu, do Leonardo DiCaprio, O Diário de um Adolescente. Onde ele fez um papel extraordinário, ele era jovem ainda, era um dos primeiros filmes que ele fez, e colocou muito isso daí, a mãe sofrendo com o filho usando a droga, né, sendo dependente, e ela fechou as portas para ele, mas deixando claro, né, no filme que ela queria o bem dele, né, onde ele pedia dinheiro, ela não dava, né. Então, assim, a mãe, eu acho que é muito importante o papel da mãe. Ela é muito importante, mas ela está doente, junto com o dependente. Quando ela toma essa atitude de afastamento, de realmente, não, você vai precisar ficar na mão de pessoas técnicas, de um trabalho, de um tratamento, porque é uma doença. Né? Então, assim, demorou-se muito tempo para perceber que existe a doença instalada e que precisa se tratar a doença. Então, vamos tirar o ente amado, querido, entretanto, que necessita de um tratamento. Né? Então, afasta-se, e o papel da mãe é muito importante, né? A mãe, eu acho que a mãe é um dos pontos mais importantes, assim, porque eu não sei porque é fato, né, de ter um vínculo bem interessante com a minha mãe, mas a mãe acho que é uma peça fundamental. Quando o bebê nasce, o bebê fica... Né? A mãe adoece do nascimento da criança. É incrível, né? O filho sempre, né, vai ter a mãe, né, a minha mãe, tem um negócio, né, mãe e filho, assim, que é impressionante. Então, eu acho, pode ser besteira minha, mas que é uma peça fundamental. Eu digo assim... Não, é fundamental. Se a mãe não apoia um sistema desse, porque existem pessoas, pais, familiares que não assumem o problema, talvez, né? Então, mas é essa doença, né? É estar doente junto, porque assim, a mãe, quando a gente fala em psicanálise, enfim, a mãe adoece da gestação, a mãe só fala no filho nos 9 meses, ela está, e até o 4º mês, a criança vai se desenvolver a partir dos elementos que ela vai dar. Então, é muito próximo, mais o elo de ligação mãe e filho do que pai. O pai entra como suporte. O pai é necessário, importantíssimo, porque ele tem que dar o suporte para a mãe que está ali adoecida nessa paternidade, hoje, na maternidade. E hoje o que a gente percebe é que os pais acabam se afastando muito, né, dessa ligação,
Entendi. Agora me responde uma coisa, eu não sei se eu devia ter feito essa pergunta pro Leandro, mas eu vou fazer. Como é feito o trabalho de uma pessoa dependente dentro da empresa? As empresas colaboram com esse funcionário, com esse colaborador, com essa pessoa que está tendo esse problema atual, você sabe me falar? Olha, assim, eu percebo que ainda está se caminhando a passos muito lentos. Poderia estar mais, um trabalho mais envolvente, Centrado, né? mais, entendeu? De acolher, de perceber essa necessidade, né? De que ele precisa de uma ajuda e ele precisa de um tempo afastado, porque ele vai render muito mais quando ele estiver dentro, trabalhado, né? Então, afasta-se, eu vou perder, às vezes um empresário pode dizer, eu vou perder a mão de obra, mas é uma mão de obra que está na metade, ela não está inteira para o trabalho, né? E assim mesmo eu digo para os rapazes, você não estava inteiro para a sua relação família, né? E o dependente ele não está inteiro para a relação empregado. Então, Entendi. Né? Eu acho que deveria existir mais investimento nessa área. Olhar mais com compreensão, carinho, né? mais com carinho mesmo, da necessidade do outro. É verdade, é isso aí. Deise, eu queria dar uma pequena surpresa para vocês, mesmo também para incentivar os empresários da região aqui do Alto Tietê e Vale do Paraíba, e gostaria da presença do Leandro. É muito simples. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade de vocês. E nós da G-Treina nos sensibilizamos com a preocupação que vocês têm em dar resultado aí pros pacientes. Então, cada treinamento que a G-Treina der, nós vamos ajudar uma pequena porcentagem de até 5%, tá? Para que estimulem aí, para que possa, não é muita coisa, né? A gente tenta ajudar da melhor forma, mas no mínimo isso daí. Cada empresa que eu começar a partir de hoje a dar os treinamentos, eu incentivo, coloco na conta de vocês aí da Opus. Nós como clínica hoje de reabilitação, a gente fica muito grato, né, que tem pessoas reconhecendo esse trabalho. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente gosta muito e está sendo muito bom para todos nós, né? Então a gente agradece de coração essa ajuda, né, que vocês vão... de coração também que eu faço também, mas também porque eu até hoje estou procurando uma instituição séria que dê resultados, que dê frutos para as pessoas, para que possa ajudar aí, né? Então hoje eu encontrei, são vocês aí. Legal, eu agradeço a oportunidade também. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Passe também o telefone para contato. Então, hoje os nossos telefones para contato são 4287-0026, tem um celular também que fica à inteira disposição 24 horas, que é o 7191-3142, né? Então 24 horas, a hora que precisar a gente vai estar à disposição. E o nosso site, né, que é legal, é www.opusauxilium.com.br. É isso aí. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado. G-Treina a sua empresa, é isso aí. Valeu.